Magnus Antunes Guimarães, por favor. Boa noite, cumprimentos a todos, homenagens. Senhor Presidente André Gobo, receba e saudando Vossa Excelência as homenagens a todos quantos aqui comparecem, sejam os convidados pessoais desse modesto escritor e acadêmico, como os confrades e confreiras e os parentes, amigos dos escritores que hoje apresentam as suas obras. Eu começo com esse ensaio político. São 6 obras que estou lançando, como fiz há pouco tempo atrás em Criciúma, neste estado, 3 de Maio, Horizontina, Boa Vista, Tucunduva, em noroeste do Rio Grande do Sul, e também em Brasília recentemente. Eu vou com esses 6 livros, eu vou para 14, mais 2 estão na editora Becalete em São Paulo, para o 2º semestre. A Nova Ordem Econômica Mundial é um livro especial que já está merecendo a atenção da mídia, que é um compilado de 90 textos do portal que recebe o meu nome, durante o ano de 2025, e os BRICS, que atualmente é notícia internacional, porque é um pensamento multipolar, multilateral, que ativa e especula a ciência política, tecnológica e econômica do mundo inteiro. E mais um outro livro, o Versos Amargos, Amargos Versos. Outros 2 também estão no prelo, já em fase final de cerebração, digamos assim, que é uma espécie de novela rural. A migração, a história de uma família de imigrantes do meio agrícola para os centros urbanos, que é o retrato do nosso litoral. É o retrato do nosso litoral, que recebe esses migrantes e compõe a maior obra agrícola do país, vivendo nos cinturões de miséria das grandes cidades brasileiras. E o Subterrâneo 2, que eu vou falar logo após. Esse primeiro livro de hoje, eu componho, então vou completar 20 livros. Este aqui, o ensaio político, eu trabalho com o modelo econômico. Nós sabemos que, desde que o mundo é mundo, e do escambo e a troca de mercadorias, a ansiedade do mundo político, administrativo, econômico e financeiro, ele repousa na luta entre o capital e o trabalho. O capitalismo representa o capital. E o trabalho é representado por quem? Não há um modelo específico que suplante o que conforte um pensamento econômico mais producente, mais justo, mais igualitário em relação ao capital. E eu me proponho, além dos estudos científicos, políticos do senador Alberto Pasqualini, dos idos 1940-50, mas ele vai até o capitalismo humano. Eu proponho o trabalhismo como um modelo econômico e colocando no ápice da pirâmide, na relação capital-trabalho, colocar o trabalhador. Porque, afinal de contas, ele é físico, ele sua, ele trabalha, ele produz, ele cerebra, ele pensa. Esse como é um assunto de pesquisa, é para acrescentar informações,
ele não tem prefácio. Este aqui, o Leonel Brizola, conta os 2 anos que estive com o Brizola no exílio. Então, o que está escrito aqui não é porque me contaram, é porque eu vivi. Eu andei com ele. Eu conheci parte do mundo com o Dr. Brizola. Eu traduzia para eles as angústias, as inquietações do regime militar de 64 a 85, no sentido de anistia, do retorno aos partidos políticos de antes, que não resultou assim, o pluripartidarismo, enfim, o que estava acontecendo ao final do regime militar e o que realmente aconteceu, o que acontecia de dramas, de dificuldades de quem estava no exílio e ficou no exílio por 21 anos. Qual é o comportamento psicológico de uma pessoa quando a gente sabe, quando vai ali para a Argentina, fica 2 dias, já dá uma vontade danada para voltar para casa. Bom, essa turma aqui ficou 20 anos. Então isso relata também os preâmbulos, as traições do que acontecia nos corredores da Câmara Federal, porque lá estive durante 8 anos. Então relata. E quem prefaciou aqui, o que é uma coisa importante, foi o senhor Cibiles Viana, o escudeiro mais leal do Dr. Brizola nas administrações, como secretário de administração, como assessor, como ghostwriter do Brizola nos governos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Cibiles Viana, presto então as minhas homenagens póstumas a ele e aos seus familiares que residem no Rio de Janeiro. O golpe militar, político e midiático de 64. Este aqui, tem o selo e o brilho, porque é autor do prefácio e me honra com a presença, nos honra com a sua presença, o Dr. Alain Miller Schroeder. Por favor, receba os nossos aplausos. Ele foi muito generoso com as suas palavras, porque é difícil de prefaciar este livro, que aborda o regime militar, político e midiático de 64, sob o ponto de vista das suas consequências. E aqui estão relatados os 17 atos institucionais que deram sustentação política administrativa àquele regime. E vão se surpreender porque em todos os atos institucionais tem um artigo que afasta qualquer possibilidade de revisão do Poder Judiciário sobre os atos institucionais. Tudo que está aqui, vários assuntos e temas levantados, eu participei, pessoalmente. Inclusive com audiências ao então ministro de Justiça do governo militar, Petrônio Portela, que faleceu misteriosamente de um mal súbito acometido em Laguna, Santa Catarina. Não foi atendido nem em Florianópolis, nem em Curitiba, nem em São Paulo, foi atendido em Brasília e lá morreu. E ele tinha dito para nós que a reforma política faria com que os partidos de antigamente retornassem novamente as velhas siglas antigas. Quando ele morreu, foi substituído pelo general Golbery Costa e Silva, e esse plano caiu por terra e a legislação foi bem diferente. Muito obrigado, doutor Alain. Eu quero acrescentar ainda que é com o doutor Alain que eu caminho por quase mais de 100, 120 cidades catarinenses fazendo pregação doutrinária e política em nome do partido ao qual nós pertencemos. É um moço jovem, aguerrido, e a parte que ele toca é a formação política, porque o grande drama nosso hoje é exatamente formar as novas gerações politicamente. A política não é um desastre, a política não é
o resultado maléfico do que está acontecendo. Não, não é a política. Então, mas só que nós temos que doutrinar os jovens para dar subsídios históricos do que anda acontecendo no mundo, a evolução do mundo e para onde que nós vamos. Advogados e políticos de ontem e hoje. Esse livro é feito junto com meu irmão gêmeo, que mora em Brasília, e junto com ele também temos um outro livro jurídico, O Crime e Liberdade, que traça o perfil psicológico durante um tribunal do júri, a parte psicológica do juiz, do promotor, do advogado de acusação, do defensor, do Ministério Público, do oficial de justiça, enfim, do aparelho jurídico, sobre o aspecto psicológico. Livro interessante, O Crime e Liberdade. Esse aqui relata como eram os advogados de ontem e como eles são hoje, e como eram os políticos ontem e de hoje. Isso também ninguém me contou. Eu sou advogado de ontem e sou advogado de hoje. Eu sou o político de ontem e sou o político de hoje. A diferença é brutal. A diferença é simplesmente brutal. Eu só vou dar um exemplo para não me alongar. Antes tempo o advogado convivia, porque jogava futebol de campo, futebol de salão, vôlei, assistia as passeatas, as comemorações de Semana da Pátria, o juiz ia no palanque, o promotor ia no palanque, os advogados iam no palanque, esse pessoal fazia discurso. Isso antes. Na delegacia, o advogado, ele resolvia 90%, o advogado resolvia os problemas e recebia o dinheiro na porta da delegacia. Hoje, o advogado não conhece o delegado, não conhece o promotor, não conhece o juiz, porque é sessão online. Aquele aspecto psicológico de você olhar para a pessoa, tirar o perfil, a característica lombrosiana da pessoa, do Lombroso, um penalista italiano famoso, ele descrevia pela pessoa, o olhar da pessoa, os trejeitos da pessoa, ele sabia se a pessoa estava, quem era a pessoa, se ela estava mentindo, dizendo a verdade. Isso não é possível online. Então, isso é interessante, esse livro, sobre esse aspecto, porque aborda uma questão vivencial de uma profissão que é fundamental. Afinal de contas, o advogado, a profissão dele é ciência jurídica e social. É jurídica e social. E o advogado parece que está perdendo sua consciência não é sociabilidade, é a consciência social sobre direitos humanos, né? Sobre respeito à opinião adversa, essas coisas. Esse livro aqui é interessante. O prefaciante aqui é um jurista de renome de Brasília, atua nos tribunais superiores, é Dr. Luiz Antônio Borges Teixeira. As minhas homenagens. Crônicas e poesias. São poesias, algumas fases da vida da gente, a gente escreve poesia, e a grande pergunta de todos, aqui tem muitos poetas, quem lê diz, mas será que esse cara passou por isso aqui ou ele está inventando? Isso aí, a gente não escapa dessa análise, né? Eu também não posso dizer que eu escrevi aqui, é só, não, eu estou me iludindo, eu estou criando uma coisa, né? Na verdade, depois que eu fiz, eu fico pensando, não, mas será que é isso aí? Sou eu? O porquê eu quero que aconteça? E não sei se alguém vai dizer a verdade sobre isso. Qual que é a verdade? A verdade é o que eu estou dizendo ou o que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Eu traduzo o que eu estou pensando dizendo a verdade ou não? Então, o autor, o escritor, ele tem essa liberdade, porque ele sempre tem uma válvula de escape. Não, eu estou escrevendo porque eu imaginei. Então, claro que eu não vim aqui para confessar o que tem aqui a poesia. Eu já estou gaguejando, é porque de alguma coisa tem aqui, né? Então é o seguinte, aqui quem prefaciou, prestou também belas palavras, é o nosso confrade, o Carlos Higgins. Fez um belo prefácio. O Carlos Higgins é nosso colega acadêmico, confrade, mora atualmente em Salvador, na Bahia. Tem uma produção literária, uma coisa impressionante, a produção literária. Aliás, antes de falar no último livro, e aí eu encerro, eu quero dizer uma coisa a mais aqui para todos os presentes.
a gente tem informações, e tem um acadêmico aqui de ganchos, né, no Celso Ramos. Tem muitas pessoas que são aqui, vejo a Lilian está representando também uma outra academia, professores. Tem um menino ali, os meninos que estão representando um clube de leitura. Clube de leitura é no Morretes do Oswaldo dos Reis. Dois professores. Essa academia aqui, além da produção literária, que é vasta, não quero enganar vocês, mas nas estatísticas e na proporção, o volume de obras dos nossos confrades e confreiras é impressionante em relação com outras academias. Em todo o estado de Santa Catarina e vários estados da federação, porque a gente trata epístolas, cartas, né, ou zaps, né, mensagens, e a gente tem esse conhecimento. É impressionante o volume, né? Hoje, por exemplo, são 10. Não é pouca coisa. Então, não é só a obra literária, mas a presença da Marilene, por exemplo, eu estou vendo outras aqui, que eu não lembro o nome, a Samara, mas tem mais, são 4, 5, a doutora Cássia também, que é a Vera, a doutora Cássia, que se apresentou aqui maravilhosamente bem, estão nas escolas promovendo e incentivando, não é só a contação de histórias, é a soletração, declamação, teatro. Então, eu recentemente saí de uma escola lá em Tijuca, fiz declamação, elas a mesma coisa, ou seja, qual é o objetivo de uma academia? Não é só um proselitismo, fizemos uma obra, vamos declamar uma poesia, que não, está dentro da escola incentivando aquele menino ali a ser um futuro escritor. E aqui eles têm um plano já executado, eles são estimulados pelos professores e pela academia, seu comando da academia, eles produzem livros, obras, e sim, estão produzindo já livros, obras, poesias. Isso é transformado num livro e nós publicamos, está lá o trabalho deles. Isso é integração de uma academia. Nós podíamos praticar só por diletantismo entre nós, né? Um chazinho das 4, das 5 e deu. Não, nós estamos dentro da escola, porque é na escola que se formam as mentes brilhantes. Vou aqui e encerro com o Subterrâneo. Esta aqui é uma obra que está prometendo. É ficção científica. Mas é ficção científica que relata a luta do ser humano. Alguns deles vão ter que se socorrer embaixo do subterrâneo para desenvolver sua capacidade psíquica, levitação, transmissão da energia de rochas, telepatia. Para quê? Para retornar depois de 100, 150 anos para a superfície e derrotar as máquinas. Porque as máquinas queriam derrubar a humanidade nessa ficção científica. As máquinas, elas não se preocuparam apenas em colher informação e cadastro do humano. As máquinas pediram para os humanos, nesse livro aqui, pediram o acesso às informações dos adultos e depois acabaram de pedir o acesso às informações das crianças. E o homem, os governantes deram, nesse livro aqui de ficção científica. Fizeram mais ainda. Nos últimos anos de domínio da máquina nesse livro, os humanos que estavam governando naquela planeta esfera, eles fizeram mais ainda. Eles colocaram na máquina as informações sobre o DNA humano, para que a máquina pudesse sentir. Mas é nesse livro que tem o selo, a assinatura do próprio presidente André Gobo, que foi reitor de universidade aqui perto,
é um tecnólogo de comunicações, altas tecnologias. Meu presidente, eu não tenho palavras suficientes, é com a mesma coisa que eu digo para o Alain. Para agradecer as palavras que delinearam o meu perfil. Conseguiram os dois, não, na verdade, o Alain não é advogado e você também não é advogado, não é professor, não, vocês são psicólogos, porque vocês captaram a essência do que eu pretendia dizer. Porque às vezes o escritor quer dizer uma coisa, mas não consegue. Mas vocês conseguiram, no prefácio, vocês conseguiram uma coisa impressionante. Dar uma interpretação daquilo que eu não consegui escrever. Mas de alguma forma serviu, porque vocês fizeram um belo texto. André, minhas homenagens mais uma vez, é brilhante a condução como você faz. Aliás, nós estamos produzindo tudo isso aí, as coisas estão acontecendo aqui pelo braço firme de todos os presidentes que passaram pela academia aí, honraram as letras catarinenses e as letras de Itapema. Então, este é o livro, são 6 livros. Muito obrigado pela presença. Eu registro, é pena que não veio a minha netinha, mas adoeceu. Mas está aqui o meu filho Lagos e a esposa dele, a doutora Bárbara, sempre tem me ajudado também. Tem uns livros aqui que eles me ajudam, eles dão umas informações, porque eles são gerações novas. E eu não sou o bom o suficiente, nem experiente o suficiente para interpretar o que a geração nova está pensando. Muito obrigado. Cito a presença da acadêmica Lilian, da Oficial Academia Tijuquense de Letras. Muito obrigada. Convido a confreira Zeni para proferir sua palavra. Eu vi agora, desculpe, eu retornar à tribuna, não é de bom protocolo isso, mas é que eu vi agora a presença da vereadora Cissa. Já tínhamos um vereador aqui, lá de Gancho, mas a vereadora Cissa de Balneário Camboriú. Por favor, se levante e receba os aplausos. Muito obrigado. Foi uma honra receber a presença da vereadora Cissa. Aliás, sobre ela, oportunamente, nós vamos ouvir falar. Tem mais alguém que chegou agora que eu queria citar? Não, eu tenho que citar ali a dona... É lá da academia? Não. Da Tereza de Calcutá. Muito obrigado. Está de diretora-presidente? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. E a outra, tem mais gente. Tem mais gente aí que eu pedia para depois ser citado. Os nossos autores maravilhosos, né? Parabéns aos autores. E agora eu convido o nosso presidente da Academia Itapemense de Letras, André Gobo, para proferir a sua palavra. Excelentíssima senhora vice-presidente da Academia de Letras, dona Hilda, colegas confreiros, né, sejam bem-vindos. Governador Celso Ramos, Biguaçu, Tijucas, Balneário Camboriú, vereadora Cissa, Alan de Balneário, não é mais da fundação, acho agora, né? Mas é bom tê-los aqui, aproximando, né, Balneário Camboriú, e saibam que vocês voltam para a terra de João Higino Pio, primeiro prefeito de Balneário Camboriú é itapemense. E foi uma vítima dos porões da ditadura militar do país.
Então, fazemos hoje uma reverência, né? Quando estamos brindando a memória, a história, a literatura, a cultura, fazer uma referência especial pela presença de vocês, a João Edino Pio, filho ilustre de Itapema. Minhas senhoras e meus senhores, Cássia, Zeni, seu Haroldo e Magnus. Confesso que hoje eu me sinto tão pequeno diante desse momento que nós vivemos. Marileide, Hilda, acho que são as duas que hoje estão aqui, que há 25 anos atrás, quando nós fundamos a academia, nós sonhávamos mais ou menos com isso aqui. Que Itapema pudesse ter escritores, que desse voz e vez a escritores, que nós pudéssemos publicar livros, fazer contação de histórias, rodas de conversas, falar com os jovens, formar os novas mentes e corações para construir uma cidade melhor. Lá em 2000, no apagar das luzes da gestão do prefeito Magnus Guimarães, a cultura itapemense era meio que acéfala. Começava, criou um coral, 2 corais, mas era muito pequeno Itapema daquele ano 2000, quando nós criamos. E quando a gente assistiu a retrospectivas, veio justamente aquele 1º de setembro do ano 2000. Quando nasceu essa bandeira, quando nasceu essa agremiação, e jamais imaginávamos que uma noite Itapema assistiria o lançamento 10, 12 livros, numa pegada só. E dia 27, o companheiro Edson, que também é membro da academia, o mais novato de todos, o caçula, acabou de chegar, lança um presente aos 64 anos de Itapema, que vai ser celebrado dia 21 agora. Um livro inédito que conta toda a história de Itapema e que estará é um projeto junto com a prefeitura, estará inserido nas escolas, formando novos escritores, novos pensadores e, quiçá, futuros membros da nossa academia. Fazer uma referência especial também ao professor Emílio, que é o professor que conduz a Academia Estudantil de Letras de Itapema. E é lá, Emílio, que está formando os futuros autores, escritores de Itapema. Cássia, Magnus, Zeni, seu Haroldo, me sinto tão pequeno diante de vocês. Produzir tudo que vocês produziram, com qualidade, não é uma obra qualquer, não é uma obra feita com inteligência artificial. Nesse mundo tão líquido que nós vivemos, nessa sociedade tão líquida que nós vivemos, onde as palavras, onde os livros, onde as páginas folheadas perdem lugar para o toque nas telas dos nossos telefones, escrever livros com dinheiro próprio, recursos tirados do bolso, para colocar à disposição da sociedade, é para gente grande, como vocês 4 hoje demonstram ser. Obrigado a cada um de vocês. Confesso que saí de casa e eu disse que vai ter 10 pessoas. O esposo e os filhos, geralmente, dos autores, que prestigiam cerimônias culturais. Mas, ao chegar aqui e ver esse auditório cheio, confesso a vocês, aqui na minha pequenez, que reacendeu aquela fagulha de que nós podemos voltar a sonhar com uma sociedade mais intelectual, apaixonada pelas artes, pela cultura, pelas letras, disposta a dar o sangue, a resistir frente a essa questão que nos individualiza, que nos afasta, que não faça a gente querer aprender mais nada, pois todo mundo já sabe de tudo. Então, tê-los com a gente nessa noite me devolveu essa esperança de que nem tudo está perdido.
Nós vamos construir um hoje, um amanhã, cada vez mais livre, porque as letras nos libertam, né? E como diz Milton Santos, que é o homenageado nosso da Academia nesse ano, é o sonho que nos faz pensar. Sonhe alto, voe alto, e vamos juntos construir a sociedade que todos nós queremos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigada, presidente. Deixo em aberto o uso da palavra. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação. William, por favor. Sim. Então, o William, depois a vereadora. Uma boa noite a todos. Fazer aqui uma saudação ao presidente André. Em nome do André, todos os acadêmicos dessa distinta casa literária. Fazer uma saudação também à vereadora Cissa. E a gente traz, então, uma lembrança fraterna lá da Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos, onde eu sou vereador. E a todos vocês, na presença da minha confreira, querida amiga de muitos anos, Marileide, a todos vocês aqui presentes. Dizer que a literatura, presidente André, ela, além de ser uma necessidade humana, ela é um direito básico. Isso a gente lembra Antônio Cândido, um grande crítico literário, um escritor, um sociólogo, que esse país, de uma certa forma, esqueceu. E que, se a literatura ela não nos criar empatia, não nos criar humanidade, não nos criar criticidade, então o nosso trabalho enquanto escritor, enquanto ativista cultural, não tem lugar na sociedade. Então, dizer a vocês que eu estou muito contente em retornar a essa casa, que para mim tem muitos sentidos. Foi aqui, nesse palco, em que, uns anos atrás, eu participei de um concurso literário e fui agraciado com algumas premiações. Mas por quê? Porque partilho de uma ideia que percorre a todos nós. Como disse aqui o poeta Haroldo, a poesia nasce desse sentimento da vida. É a vida que nos faz. Como muito bem disse aqui o nosso confrade Magnus, é importante que a nossa participação social dê frutos. Como disse a Cássia, e eu venho de uma cultura greco-bizantina, é importante que transite nesse espírito, esse ânimo da vida. Então eu fico muito feliz, viu, Marileide, de voltar aqui e de honrar esse espaço e dizer que vocês todos são bem-vindos. Quando nós tivermos um evento, seja lá em Ganchos, né? Eu costumo chamar de Ganchos por uma questão de resistência e teimosia, nós somos os gancheiros, né? E quando tivermos algum evento também em Biguaçu, vocês são bem-vindos para partilhar conosco desse pão da palavra. E é isso. Eu, com alguns anos já de caminhada literária, agradeço muito este município de Itapema, que é um município irmão nosso, que tem as mesmas raízes na terra e no mar, e hoje é um dia de saudá-los a todos. Então, agradeço muito, que a gente tenha uma noite rica em conhecimento, em amizade, em transformação, e contem conosco sempre. Um abraço, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma salva de palmas, então. Por favor, vereadora. Boa noite a todos. Antes que a senhora vá, gostaria de dizer que já marquei para estar na sua entidade, junto com a Caroline, ela que está na Polícia Civil como agente penal, me convidou e eu estarei com vocês na próxima semana, não nessa, na outra.
Vai ser uma satisfação contribuir com esse projeto maravilhoso. Estaremos lá, não essa quarta que vem, na outra. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? É uma satisfação imensa estar aqui, convidada pelo Dr. Magnus Guimarães, e em nome dele faço aqui a menção e o cumprimento a todos os acadêmicos, né? É uma satisfação a gente poder ver a cultura borbulhar, como a gente está vendo, Itapema crescer, desenvolver a cultura através de pessoas apaixonadas como a gente, pelos livros, pela arte, pela música e por tudo que nos toca a alma. Hoje eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o ser humano morre 2 vezes. Como assim? Uma quando realmente parte desse plano e a outra quando deixa de ser lembrado. E vocês, imortais da Academia de Letras, podem ter certeza, jamais, jamais serão esquecidos. Então é uma satisfação imensa poder também partilhar de um projeto que desenvolvemos em Balneário Camboriú chamado Farol Literário, que não só preserva a memória dos autores locais, mas também prepara dentro da Biblioteca Pública Municipal uma estante de livros reservada exclusivamente aos autores da cidade. E confesso a vocês que o meu sonho é ver em cada uma das cidades do nosso estado um farol literário, onde cada cidade, sim, valorize e preserve os seus autores. Então, serei breve na minha fala, mas fica uma provocação. Onde estão os livros dos nossos autores locais? Muito boa noite, obrigada. Eu queria falar para a vereadora que na reinauguração da biblioteca de Balneário eu fui convidada e fui fazer uma contação de história lá. E foi maravilhoso, um espaço lindo. Então, espero que a senhora volte. Volto, com certeza. Muito obrigada. Cássia, por favor. Gostaria de convidar o Dr. Haroldo para vir aqui, a confreira Geni também e o Dr. Magnus. E que vocês trouxessem um livro de vocês aqui. Esse livro vocês já sabem, né? Nós vamos presentear algumas pessoas. Bom, diante de tantas palavras, eu fico muito agradecida em nome de todos os confreiros e confrades aqui. E a Academia Itapemense de Letras agradece a presença de cada um, o carinho de estarem aqui nesse momento. Para nós é um momento muito importante. E, em especial, claro, gostaríamos de agradecer a todos os confreiros e confrades, mas, em especial, a Academia quer agradecer ao nosso presidente por toda essa oportunidade de estarmos aqui, todo o empenho também, sempre muito disponível, e agradecer a nossa confreira Marileide, que foi assim o nosso braço direito em tudo. Você é maravilhosa, muito obrigada por tudo. Não posso deixar também de prestar alguma homenagem ao meu ilustrador, o Arthur Francischini, que é de São Paulo, e também a Literando, que me ajudou muito. Na hora da minha fala eu acabei deixando passar, eu agradeço. E quero agradecer também a cada amiga, cada amigo, cada familiar que veio nos prestigiar. O André, por favor.
Então, assim, a Cássia está pedindo para que eles gostariam de entregar para as autoridades que estão aqui para representar, né, que pudessem vir até eles para receber uma obra, um livro do autor. Por favor. É o presidente da Academia de Biguaçu, o presidente da Academia de Tijucas não está, mas tem a representante, a Lilian. A Lilian pode vir representando a Academia de Tijucas? O William, Academia de Biguaçu. O Emílio, da Academia Estudantil. E agora nós, então, vamos ter o autógrafo dos nossos autores. Pode se colocar em seus lugares, autores. E, durante o autógrafo, teremos o coquetel. E agradecendo de coração, e aproveitando esse feriadão para ler muito, né? Porque a cultura está aí. Agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito, muito, muito obrigada.